Bom dia! Bora continuar com o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Guignon de Montfort. Lembrando que nós estamos no capítulo 1, Necessidade da Devoção à Santíssima, à Virgem Santíssima, no artigo 2º, Consequências, na parte 2, Maria é necessária aos homens a fim de alcançarem seu fim último, no ponto 50. Então, bora lá, ponto 50. Portanto, Deus quer revelar e mostrar Maria a obra-prima de suas mãos nesses últimos tempos. Então, agora tem 5, 6, 7 pontos dentro desse. Ponto 1. Pois ela se escondeu neste mundo e se colocou mais baixo que o pó da terra por sua humildade profunda, obtendo de Deus, de seus apóstolos e dos evangelistas, não ser manifestada em vida. 2. Porque, sendo obra-prima das mãos de Deus, assim na terra, pela graça, como no céu, pela glória, Ele quer que glorificado e louvado por todos os viventes deste mundo através dela. Ele quer ser glorificado e louvado por todos os viventes desse mundo através dela. Ponto 3. Por ser a aurora que precede e manifesta o sol de justiça, que é Jesus Cristo, ela deve ser conhecida e percebida a fim de que Jesus Cristo também o seja. Ponto 4. Sendo a estrada pela qual Jesus veio até nós pela primeira vez, também o será quando ele vier pela segunda vez, contudo, não da mesma maneira. Ponto 5. Sendo o meio certo e a estrada reta a Imaculada para ir até Jesus Cristo e encontrá-lo perfeitamente, é por ela que as almas santas que haverão de fulgurar de santidade devem encontrá-la. Aquele que encontrar Maria encontrará a vida, ou seja, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não é possível encontrar Maria sem procurá-la, nem procurá-la sem conhecê-la, pois não se pode procurar nem desejar algo desconhecido. Logo, é preciso que Maria seja mais conhecida do que nunca, pela máxima glória e conhecimento da Santíssima Trindade. Ponto 6. Maria deve fulgurar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia, para produzir e receber afetuosamente os pobres pecadores e transviados que se converterem e voltarem à Igreja Católica. Em força, contra os inimigos de Deus, os idólatras, os cismáticos, maometanos, judeus e ímpios de coração duro, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e derrubar, mediante promessas e ameaças, todos os que a ele se opuserem, e, finalmente, ele há de fulgurar em graça a fim de animar e sustentar os valorosos soldados e fiéis servidores de Jesus Cristo, que lutarão por seus interesses. Ponto 7. Por fim, Maria deve ser terrível contra o diabo e seus apoiadores, como um exército bem posicionado em campo de batalha, principalmente nesses últimos tempos, porque o diabo, estando bem ciente de que lhe resta pouco tempo e, muito menos do que nunca, para perder as almas, redobra todos os dias seus esforços e combates. Logo, ele suscitará cruéis perseguições e colocará terríveis armadilhas aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que ele tem mais dificuldade de subjugar do que os outros. E fim do ponto 50. Ponto 51. É principalmente em referência a essas últimas e cruéis perseguições que o diabo que aumentarão todos os dias, até se estabelecer o reino do Anticristo, que se deve entender aquela primeira e célebre predição e maldição de Deus proferida no paraíso terrestre contra a serpente.
convém explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, a salvação de seus filhos e a confusão do diabo. Inimicitias ponam inter te et mulierem et semum tum et semen ilius. Ispa corrent caput tum et tu insidiaberis calceno ejus. Gênesis 3:15. Abre aspas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua raça e a dela. Ela mesma te esmagará a cabeça e colocarás trapaças a seu calcanhar. 52. Deus jamais fez e formou senão uma inimizade, porém irreconciliável, que durará e mesmo aumentará até o fim. Foi entre Maria, sua digníssima mãe, e o diabo. Entre os filhos e servidores da Santíssima Virgem e os filhos e seguidores de Lúcifer, de modo que, dentre os inimigos que Deus fez contra o diabo, a mais terrível inimiga é Maria, sua santa mãe. Ele, inclusive, lhe deu, já desde o paraíso terrestre, embora ela ainda estivesse apenas em seu projeto, tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanta argúcia para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, abater e aniquilar esse ímpio cheio de orgulho, que ele a teme mais, não somente que a todos os anjos e homens, mas, em certo sentido, que ao próprio Deus. Isso não quer dizer que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os de Maria. Portanto, as perfeições de Maria são limitadas, mas, em primeiro lugar, deve-se ao fato de que Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser punido e vencido por uma serva pequena e humilde de Deus, e a humildade dela o humilha mais do que o poder divino, mais que o poder divino. Em segundo lugar, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder contra os demônios que lhes causa mais pavor, conforme muitas vezes foram obrigados a reconhecer a contragosto pelos lábios de possuídos. Apenas um de seus suspiros por alguma alma do que as orações de todos os santos, e só uma de suas ameaças contra eles do que os outros tormentos deles todos. 51. Aquilo que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou pela humildade. O que Eva danou e perdeu pela desobediência, Maria levou pela obediência. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os filhos, entregando-os a esta. Maria, tornando-se perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servidores, consagrando-os à divina majestade. Nossa, muito bonito esse ponto. 54. Deus não colocou somente uma inimizade, mas várias inimizades, não apenas entre Maria e o demônio, mas entre a progenie da Santíssima Virgem e a desobediência dos demônios. Isso quer dizer que Deus colocou inimizades antipáticas e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servidores da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do diabo. Eles não se amam mutuamente e não têm empatia entre si. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois se trata da mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e continuarão a perseguir mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem. Como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó. Esses são figuras dos reprovados e dos predestinados, mas a humilde Maria terá sempre a vitória sobre esse arrogante, e será tamanha a vitória que ela acabará por esmagar-lhe a cabeça, onde reside teu orgulho, e descobrirá sempre seus artifícios infernais, dissipará seus conselhos diabólicos e defenderá seus fiéis até o fim dos tempos. As garras cruéis
das garras cruéis do inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios se manifestará particularmente nos últimos tempos, quando Satanás lhe colocar armadilhas ao calcanhar, ou seja, a seus humildes escravos e a seus pobres filhos, que ela suscitará para travar-lhe guerra. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos, como o calcanhar, atacados e perseguidos como o calcanhar e o como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo, mas correspondentemente eles serão ricos da graça de Deus, de que Maria lhes distribuirá em abundância. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo inflamado e de tal modo apoiados pelo socorro divino, que com a humildade de seus calcanhares unidos a Maria, esmagarão a cabeça do diabo e farão triunfar Jesus Cristo. 55. Enfim, Deus quer que sua Santa Mãe se torne mais conhecida, mais amada, mais honrada do que nunca. O que certamente acontecerá se os predestinados entrarem com a graça da luz do Espírito Santo, na prática interior e perfeita que lhes revelarei a seguir. Em consequência, eles verão com clareza, tanto quanto a fé lhes permitir, esta bela estrela do mar, e alcançarão Porto Seguro, apesar das tempestades e piratas, ao seguir sua direção. Eles conhecerão as grandezas desta soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço, como seus súditos e escravos pelo amor. Eles saborearão suas delícias e bondades maternais, e a amarão ternamente como seus filhos queridos. Conhecerão as misericórdias das quais ela está plena e as necessidades em que estão de seu socorro, e socorrerão a ela em todas as circunstâncias, como uma querida advogada e medianeira junto a Jesus Cristo. Eles saberão que ela é o meio mais garantido, mais tranquilo, mais curto e mais perfeito para ir até Jesus Cristo, e se entregarão a ela de corpo e alma, sem divisão, a fim de serem igualmente de Jesus Cristo. 56. Mas quem serão esses servos escravos de Maria? Serão um fogo abrasador, ministros do Senhor, que difundirão o fogo do amor divino por toda parte. Serão Sicut Sagittae in manu potentes, flechas pontiagudas nas mãos da poderosa Maria para penetrar seus inimigos. Serão filhos de Levi, devidamente purificados pelo fogo de grandes tribulações e bem unidos a Deus, que terão o ouro do amor divino no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. E serão, por toda parte, o perfume de Jesus Cristo, aos pobres e aos pequenos, mas um odor de morte aos grandes, aos ricos e aos orgulhosos do mundo. 57. Serão nuvens trovejantes a voar pelo céu, ao menor sopro do Espírito Santo, que, sem prender-se a nada, nem admirar-se de nada, nem atribular-se por nada, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Seus raios serão lançados contra o pecado, com repressão contra o mundo. Abaterão o diabo e seus secazes, e penetrarão para sua vida ou para a morte, com o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, todos os quais serão enviados pelo Altíssimo. 58. Serão autênticos apóstolos apóstolos dos últimos tempos, aos quais o Senhor das virtudes dará a palavra
e a força para operar maravilhas e triunfar de maneira gloriosa sobre os seus inimigos. Dominarão sem ouro nem prata, e melhor ainda, sem conforto, em meio a outros padres eclesiásticos e clérigos, intermediocleros, e, contudo, terão as asas prateadas da pomba para ir com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo as enviar, e não deixarão para trás nos locais em que tiverem pregado, senão o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. 59. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, seguindo as pegadas de sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade, ensinando a porta estreita de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não de acordo com as máximas do mundo, sem atribular-se nem fazer distinção de ninguém, sem poupar, escutar nem temer qualquer mortal, por mais poderoso que seja. Terão na boca o gládio de 2 gumes, a palavra de Deus, sobre os ombros, o estandarte levado no sangue da cruz, o crucifixo na mão direita e o terço na esquerda. Os sagrados nomes de Jesus e Maria nos corações, a humildade e a mortificação de Jesus Cristo no modo de agir. Tais são os grandes homens que virão, mas que Maria conclamará por ordem do Altíssimo para estender seu império sobre aquele dos ímpios, idólatras e maometanos. Maometanos? Ah, de Maomé, eu não entendi. Todavia, quando e como isso tudo se dará, somente Deus o sabe. É nosso dever guardar silêncio, orar, suspirar e esperar. Expectans expectavi. Esperando, esperarei no Senhor. E acabou. Esse foi o fim do capítulo 1. No próximo vídeo, iremos dar continuação com o capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Então, por hoje é isso. O que você achou? Palavras muito bonitas e muito relevantes, muito fortes. Gostei bastante. Vamos refletir sobre elas, meditar e amanhã tem mais.